Fala rapaziada, pra quem não me conhece, meu nome é Leonardo, eu tenho 22 anos atualmente e eu quero aqui contar pra vocês um pouco da minha história. Como muitos devem saber, outros também não, né? Mas enfim, eu passei por um descolamento de retina em 2017. Eu praticamente achei que minha vida tinha acabado, né? Entre aspas. Mas esse que é o intuito, eu preciso contar desde o começo, assim, porque hoje as pessoas chegam pra mim e falam assim: ah, Léo, como que aconteceu? Ah, Léo, você brigou? Ah, Léo, bateram em você? Ah, Léo, como que foi? Então, vamos lá. Pra mim começar isso tudo, eu preciso voltar aos meus 8 anos e, assim, com 8 anos de idade, mais ou menos, 8, 9, eu já sabia que eu tinha problema no olho, porque, assim, começou na escola, né, que eu sentava na frente e eu não enxergava, era embaçado, um olho, eu ficava muito assim, tampando o meu olho direito, e ficava muito assim, e o meu primeiro diagnóstico foi que eu tinha aquele olho preguiçoso. Aí minha mãe me levou ao médico, né, ao oftalmo, chegando lá, falava que eu tinha um olho preguiçoso e me passou um tampão. Nisso de tampão, eu tinha que tampar o meu olho direito, eu tinha que tampar o olho esquerdo e tinha que ficar forçando o direito a enxergar. E essa fase foi bem complicada pra mim, porque foi quando eu chegava na escola, muitos chegavam pra mim e falavam assim: olha, ele tem um olho furado, vamos furar o outro. Ah, olha lá, ele tem um olho só e não sei o quê. E ali começou o meu primeiro trauma, vamos dizer assim, porque era pra mim usar no olho esquerdo, eu ia lá, tipo, minha mãe colocava antes de eu ir pra escola, chegava lá, colocava no direito e ficava assim. Aí todo mundo: nossa, Léo, você não é o outro? Eu falei: não, é esse, né? E beleza. Foi passando um tempo, acho que eu fiquei mais ou menos um ano nisso e nada. Aí eu usei meu primeiro óculos, que, se eu não me engano, era 0,75 e o outro era tipo 1 grau, vamos dizer assim. Era sempre, não era equivalente os dois. Nesse meu primeiro óculos foi bem difícil também, porque eu não usava ele direto, eu simplesmente usava na escola. Eu saía de casa, pra minha mãe não ficar brava, eu colocava, aí eu chegava no meio do caminho, tirava, chegava lá sem óculos, colocava pra enxergar, ia pro recreio e tirava, e muito assim, até que eu peguei e falei assim: ah, não vou mais usar, e fiquei sem usar um tempo. Nesse tempo eu sofri uma queda, né, como toda criança cai. Eu caí, tipo, bati assim e um dos meus dentes caninos estavam pra nascer e ele não nascia. E nessa queda, acredite se quiser, o meu dente voltou. Ele não veio pra baixo, não apontou, ele ficou pra cima e ficou no meio do meu céu da boca. Isso tem gente que até hoje, quando eu falo, não acredita, mas lá em casa eu tenho provas, eu tenho as chapas e era nítido. Quando tirava o raio-x da minha boca, assim, o meu dente tava lá no céu da boca. E beleza, né? Aí começou duas lutas, vamos dizer, que é o meu olho, que eu não sabia o que era, que eu só sabia que eu tinha um problema, e o dente. Até então, num desses raios-x, era nítido que atrás do meu olho, assim, aquela veia, vamos dizer assim, não sei o termo exato, mas aquela veia principal do olho, que são em X dentro do crânio, o meu dente estava alojado em uma dessas veias, e a do olho direito, se parar pra ver. Mas foi muito difícil isso aí também, porque muitos não acreditavam. Minha mãe me levava em médicos, os médicos falavam assim: ah, não tem como, porque o olho tem, entre o fundo do olho e o maxilar tem a geleia e não sei o que, tudo aqueles termos assim, a gente não entendia, mas fala: doutor, tem as provas e tal. E não, beleza, né, é doutor. Então a gente decidiu primeiro correr atrás do meu dente, e beleza, fomos atrás do meu dente, tudo. Com 10 anos eu operei
aqui, ó, cortou de fora a fora, aqui em cima na minha gengiva pra tirar. E realmente era diagnosticado. Meu dente, um dos 2 dentes da frente estava no céu da boca e alojado no nervo do olho, na veia, tanto faz. E beleza, nisso o meu olho começou a ficar vesgo, vamos dizer. Eu comecei a sentir muita dor de cabeça e tal. E foi quando eu comecei a realmente usar aquele meu óculos, como eu já disse, diretamente. Aí eu falei assim, não, tem que usar, né, agora. E fui usando, tirei o dente. Quando eu tirei o dente, inacreditavelmente, o meu olho, que era torto, voltou ao normal. Ele não tava mais vesgo, já tava normal. Beleza, um problema resolvido? Em partes. Fomos lá e eu lembro que falou assim, ó, daqui 2 anos você vai usar um aparelho, a gente vai mexer na toda a estrutura, na sua arcada dentária, vai ser um trabalho de resina e tal, como você é muito novo, operou muito cedo e tal. Beleza. Como a gente resolveu, vamos dizer, o primeiro que foi o do dente, voltamos pro do olho. No do olho eu fui levado para muitos, assim, não vou exagerar, mas eu fui uns 5, 6 oftalmos, né, da minha cidade mesmo, que é Iacanga, já fui para Bauru, já fui para Ibitinga, fui assim, todos mesmos, do mais barato ao mais caro, não, simplesmente só para tentar descobrir o que era. E beleza, a gente foi num desses, aí chegava lá e falava assim, o seu filho, ele tem uma trava no olho. Aí eu criança, né, eu falava assim, acho que eu já tava com meus 10, 11 anos. Ela falou assim, nossa mãe, só falta o gol, né? Aí ele falou assim, mas o que é essa trava? É que vai sair. Seu filho tem uma trava, ele é propício, mas ele tem miopia e astigmatismo. Eu falei, beleza, o que será que é isso, né? Que, você não enxerga de longe, não sei o que. Eu falei, louco, é isso mesmo, né? E aí foi quando eu comecei a realmente tratar o olho. Beleza, foi passado um óculos que era o mesmo, se parar pra ver, mas foi tipo 0,25 naquela época. Então, vamos dizer, aí ficou equivalente, 1 e 1. Pegamos e fomos, né? Falaram, vamos fazer isso aí. Comecei a ter um tratamento correto, assim, vamos dizer, um acompanhamento certo. Os oftalmos e tal, e aí um deles, eu cheguei e falei assim, doutor, mas parece que falaram que eu tenho uma trave no olho e tal, né, e não tinha contado essa história do dente, e ele falou assim, realmente, você tem uma trave e uma cortina, é mais ou menos o seguinte, imagina, você tá querendo ver a janela, mas tá a cortina na frente, é isso que você tem. Mas o que é isso? É uma cortina que a gente pode operar e tal, mas o óculos vai conseguir ajudar. Beleza, pegamos, né? E a gente tinha isso. Em uma dessas vezes foi de 1 para 1,25. Normal, para quem tem miopia sabe, né? Que assim, a gente tem que esperar estabilizar para operar, ou parar de usar grau, ou vice-versa, para colocar lente, enfim. Pegamos e fomos no mesmo. Aí eu falei assim, doutor, mas eu tenho muita, parece que dor de cabeça e tal, mesmo com óculos, né, e tal. Aí contei a história do dente, né, minha mãe me contou a história do dente. E inacreditavelmente muitos riam da gente, porque era como eu disse, não tem como, não existe isso e tal. E meio que foi o tempo onde, não vamos dizer que eu parei de ir atrás do negócio de olho, mas eu falei assim, não, se eu tenho que usar óculos, vamos usar esse aí mesmo, vamos, né? Beleza, aí foi a mesma época que eu voltei a mexer com o dente, aí eu comecei a usar o aparelho, fui fechar minha arcada dentária, tal, tanto que tem todo um macete aqui assim, se você parar pra ver, esse meu dente aqui, na verdade era um outro igual esse aqui, ó, que eu não sei o nome, né, acho que é canino, o grandão, mas enfim. E esse aqui, se você parar pra ver,
é minha presa, que era do outro lado, que aí veio pra cá, fez retina, cresceu e tá ligado. E beleza. Um belo dia na escola, sempre na escola, né? Parecia que aquele óculos eu já não tava enxergando mais, eu já tava na primeira fileira e não tava enxergando mais. Isso eu já tava na 8ª série. Foi em 2012. Eu lembro que eu falei assim, mãe, tem que ir no médico, né? Porque eu não tô enxergando e tal. E aquela mesma história. Ah, você tem uma trave no olho. Em outro, né, no caso. Você tem uma trave no olho, você tem miopia, o grau vai acertar, vamos pegar e tacar grau, você tem astigmatismo e tal. E beleza. Nisso, passou, eu acho que pra 2 graus, se eu não me engano. Foi de 1 para 2, 1,5, 1,25 para 2, enfim. E beleza, falei, vamos usar, né? Foi no colegial eu comecei realmente a usar. Chegou em 2013 ou 14, agora eu não me lembro exatamente, a minha lente de 2 ou 2,5, enfim, equivalente, agora eu não vou lembrar, né? A numeração. Ela foi pra 4 graus, ela dobrou. Tipo, eu cheguei e pra mim tava normal. Aí fez aqueles exames e falou assim, nossa, seu grau aumentou. Falei, foi pra 3, né? Chegou lá 4 graus. Falei, beleza, né? E nisso vinha aquelas recordações de quando eu era criança, de que, eu vou usar um fundo de garrafa, eu vou ter que usar um óculos forte, né? E só isso que passava na minha cabeça. Mas beleza, vamos. Terminei a escola em 2015, né? E eu lembro que eu fui em junho, por aí, de 2015. Eu fui no médico novamente, mas nisso eu já fui aqui na minha cidade mesmo, em Acanga. E eu lembro que era assim, um médico que ele era novo, sabe? Tipo, não tinha, vamos dizer assim, não desmerecendo, mas não tinha tanta carreira, não tinha tantos pacientes e tal. Mas beleza, vamos naquele ali mesmo, mãe, porque fazer o quê? Todo mundo vai falar que é isso, vai falar que eu tenho trave, não sei o quê. Pelo menos já fica aqui em Acanga e não perde muito tempo pegando ônibus, indo pra outra cidade e tal, beleza. Chegando lá, continua a mesma coisa. Se eu não me engano era 4,25, foi pra 4,5. Falei, louco, ó, que na época eu tava com 17, né? Falei, é isso aí, vou ficar com isso mesmo. O que acontece? Passou cerca de um mês, mais ou menos, eu fui novamente, lá em 2015 eu fui de novo, no mesmo, e aumentou o meu grau, foi de 4,5 para 6, e eu tenho aqui, ó, eu tenho a lente, que era essa aqui, 6 ou 6,5, mas enfim, a grossura que era o negócio. E aí foi meu segundo baque, eu falei assim, nossa, vou usar um fundo de garrafa com 17 anos, né? Foi aí aonde esse mesmo médico me falou assim, viu, você não pensa em usar lente? Eu falei assim, mas tem como usar lente com 6 graus? Ele falou assim, tem, você vai usar uma lente menos 6. Eu falei assim, tem mesmo? Eu falei, tem. Eu falei, estourei, né? Vou começar a usar lente, não vou mais precisar usar óculos, né? Que pra mim era um tabu, né? Porque achava que não e tal. Beleza, pegamos e falei, pode ser. Aí ele me passou uma receita que era menos 6, né, o grau, e beleza. Fui lá, comprei e comecei a usar. Pra mim era libertador. Eu lembro que eu cheguei na escola, todo mundo falou, Léo, cadê seu óculos? Cadê seu óculos? Eu falei assim, não, eu tô de lente. E, nossa, minha vida agora vai ser outro naipe, né? Foi aí que eu falei assim, agora já era. Não vou mais precisar ficar sofrendo com óculos, não vou mais precisar ficar sofrendo com pessoas zoando, né, e tal. A pessoa nem vai saber que eu tô usando lente, né? Beleza. Terminei a escola, né? Aí começou a fase boa, vamos dizer, né, da vida. Eu comecei a ir naquele médico mesmo, próximo assim, eu já não lembro como que era, mas eu sempre ia lá direto.
fui em 2016, o mesmo ano quando eu comecei a trabalhar. Eu comecei a trabalhar e assim, eu falei, vou passar lá pra ver como tá o grau, né? Eu ia usando aquela mesma receita que ele me deu coisa de 6 meses atrás e estourei, né? Comprei outro par, falei, já era. Aí eu voltava com a mesma, comprei, foi indo. Em 2016, quando eu comecei a trabalhar, eu falei assim, vou passar lá de novo, né? Pra saber como que tá. Aí ele falou assim, tá a mesma coisa e beleza, ficamos com aquela receita. Aí eu comecei a trabalhar, tudo, e chegou 2017. O fatídico ano de 2017. Eu tinha planos, né? Tipo, como todo jovem, né? Já tava com meus 19 anos, tava recém habilitado, tinha tirado minha carta, tinha estabilizado no serviço, vamos dizer assim, porque eu tava bem, vamos dizer assim, bem. E por volta do dia 10 de julho de 2017, julho de 2017, foi tudo, foi onde tudo aconteceu. Eu tava trabalhando, eu lembro que assim, eu enxergava mais ou menos normal, era um barracão onde ele era aberto assim, e quando batia claridade, por causa da minha lente, eu sabia que eu não conseguia enxergar, então eu ficava muito assim, ficava muito forçando, né, e tal, mesmo de lente. Eu falei assim, normal, usava meus colírios, né, deixava lá marinando lá assim pra ficar boa, né, e beleza. Aí chegou um dia que eu comecei a perceber que a minha lente tava começando a sei lá, parecia que tava vencida, pra ser mais exato. E aí eu peguei e fui no médico, né? Nesse mesmo médico. Eu falei assim, mãe, a gente tem que marcar porque, tá acontecendo isso. Eu peguei um par de lentes novas, que era o último, né? E tal. E eu falei assim, vamos ver se a lente realmente se tá ruim. E beleza, né? Coloquei a lente nova, fui trabalhar. Aí eu falei, mãe, tá do mesmo jeito, vamos marcar. E acredite, eu tinha marcado, se eu não me engano, pra quinta-feira ou terça-feira, vamos dizer assim, lá do dia 12, vamos dizer. E no dia 10, pra ser exato, coisa de 2 dias, 3 dias, foi muito próximo. Eu tava trabalhando, eu lembro que assim, eu ergui a cabeça assim pra tentar ver algo que tava longe, eu não consegui ver, tava tudo embaçado. Pra mim era embaçado, eu enxergava longe, mas eu conhecia as coisas, entendeu? E nisso, o que acontece? Eu falei assim, ué, mas o que tá acontecendo, né? Fui lá, lavei a cara, tirei a lente, coloquei, eu sempre levava um outro par, né, de reserva, coloquei o outro e nada. Eu falei assim, minha visão limitou. A minha visão tava limitada, cerca de tipo uns 90 centímetros à minha frente, o resto era tudo embaçado. E começava a ficar preto, ficava muito assim. Tipo, não dava não consigo descrever pra vocês. Mas enfim. Já naquele mesmo dia, né, tipo, agi normalmente. Falei assim pra minha mãe, a gente tem que ir urgentemente porque a minha visão limitou. Ela falou, como assim? Falei, minha visão limitou. Eu não tô enxergando igual eu enxergava antes. Tipo, longe. Eu já sabia que eu tinha miopia e tudo, mas não tô enxergando. Aí eu falei, beleza, marquei. Cheguei lá, né, naquele meu médico e ele pegou e falou assim, vamos dilatar. Dilatou. Aí eu entrei na sala. Fizemos os exames, tudo, eu fiquei quieto. Aí ele falou assim, tá tudo bem. Eu falei, certeza? Ele falou assim, certeza, tá tudo bem. Eu falei, mas certeza mesmo que tá tudo bem? Ele falou assim, sim, por quê? Eu falei, porque eu tenho a sensação de que a minha visão tá limitada. Ele falou assim, como assim sua visão tá limitada? Eu falei assim, eu enxergo mais ou menos daqui no senhor, que tava tipo de frente pra mim, e o resto tá tudo embaçado. Aí ele falou assim, sério? Eu falei, sério? Eu falei, vamos fazer o seguinte, dilatou meu olho novamente.
Aí ele falou, ó, volta lá e a gente vai ver o que aconteceu. Eu falei, beleza. Aí ele dilatou mais acho que ele dilatou umas 3, 4 vezes. E a hora que eu fui pra fazer os mesmos exames, ele falou assim, você tem certeza que sua visão limitou? Eu falei, tem. Ele falou, porque tá normal, tá 6 graus aqui. Tá 6,5. 6 de miopia e meio de astigmatismo. Se você quiser usar lente, menos 6. Eu falei assim, mas eu não tô enxergando. Ele falou assim, ó, eu vou ser bem sincero pra você. Eu não entendo sobre retina, mas eu consigo ver que você tem algo na sua retina. Eu falei, como assim algo? Ele falou, eu também não consigo, porque ó, seu grau tá a mesma coisa e você tá falando pra mim que tá limitada. Aí eu falei assim, o que eu tenho que fazer agora, né? E eu sempre ouvia falar sobre descolamento de retina. E na minha cabeça, descolou, você fica cego. Eu sempre via isso. E eu achava que quem tinha eram as pessoas de idade, pessoas que sofriam um acidente, como realmente são os mais propícios, vamos dizer. E ele falou, ó, procura um retinólogo porque eu não vou nem falar nada, porque eu não sei, mas procura um retinólogo. Nisso, eu liguei pra minha mãe, né, como sempre. Falei assim, mãe, tá a mesma coisa, o grau não aumentou, só que lembra que eu falei que tinha limitado tudo. Ele falou que é pra mim procurar um retinólogo. E eu lembro que eu falei assim, era só o que faltava, hein, dona Zulete? Só o que faltava. Agora que eu tô estável, agora que eu tô bem, agora que eu tô acostumado, passou todos esses traumas de vamos furar o olho dele, 4 olhos, você é cego, você não enxerga, fica forçando assim, você tem trave, você tem cortina no olho e tal. E beleza. Ela falou assim, mas o que ele disse? Eu falei, tem que procurar um retinólogo. E é isso. Eu falei, mãe, só faltava ter problema na retina agora, pensou? Aí ela falou assim, calma. Fica calmo que a gente vai dar um jeito nisso. Beleza, voltei a trabalhar. Fui agindo normalmente. Tava limitada a visão, mas eu já sabia que eu tinha problema no olho. Então, pra mim só tava um pouco mais embaçado. Eu colocava na minha cabeça, mas tava vivendo. Beleza. Minha mãe falou assim, marquei um retinólogo lá em Bauru, tal dia. Acho que era terça. Aí eu falei, vamos, né? Fazer o quê? Chegamos lá, era uma médica, né? Aí eu contei a minha história, ela já, ficou, beleza. Tá, beleza. Não tô aqui falando mal da pessoa, não tô aqui falando mal de nada, mas quando eu conto essa história, nego desacredita. Beleza. Aí ela pegou e falou assim, vamos fazer o fundo do olho, você já fez? Eu falei assim, não, que eu me lembre não. Aí ela foi lá e falou assim, senta aí nessa máquina e vamos fazer. Tacou um colírio, falou assim, vou fazer fundo do olho, ver como tá sua retina, já que você me falou e tal, beleza. Ela começou pelo meu olho esquerdo, né, que na minha cabeça era o bom. Eu sempre tive que meu olho esquerdo é o bom, meu olho direito é o problemático, né, que é o que eu ficava assim e tal, preguiçoso e beleza. Aí ela começou pelo outro, falei assim, esse olho aí tá top, né? Ela pegou e falou assim, sua retina tá descolada. Eu falei, quê? Ela falou assim, sua retina está descolada. Eu falei assim, mas como assim? Ela falou assim, tá descolada. Aí ela parou, ela foi conversar comigo, ela falou assim, você está com descolamento de retina. E ali já foi meu outro choque, né? Eu entrei em choque, que eu não consegui esboçar a reação. Que eu falei assim, mas e agora? Ela falou assim, calma, vamos ver o seu outro olho, né? Que é o direito. Aí ela fez o fundo do olho, tudo. Ela falou assim, nossa, tá totalmente descolado. Eu falei, o quê? Ela falou assim, tá totalmente descolado esse olho seu. Viu? Seu caso não é óculos, seu caso não é lente, seu caso é cirurgia, viu? Eu falei, cirurgia? Mas no olho? Ela falou assim, você tem que fazer cirurgia, você vai ser submetido a uma videotectomia. Aí eu,
né? E aí? Ela pegou e falou assim, vai ser colocado um óleo de silicone dentro do seu olho, vai tirar o vítreo e pá. E eu lá em choque, falei, nossa, vou ficar cego, né? Aí, a hora que eu consegui falar, foi assim, quanto que custa, né? Porque ela falou, 12 mil cada olho. Eu falei, 12 mil cada olho. Eu falei, o quê? Aí eu já pensei, mano, faz um ano que eu tô no serviço, se eu pedir a conta, se eu fizer empréstimo, não vou conseguir. Eu falei assim, mas gente, 12 mil? Ela falou assim, cada olho, viu? E assim, você vai ser submetido a várias. Ela falou assim, eu faço aqui. Eu falei, beleza, né? O que eu mudou aqui? Não tem nada. Ela pegou e falou assim, não, eu faço aqui, mas eu atendo no estadual. E aí, como que a gente vai fazer? Aí eu olhei pra minha mãe, né? Ela pegou e falou assim, quais são as opções, né? 12 mil cada olho, não sei o que, particular. Ou você pode ir com a funerária. Eu falei assim, pronto, morri. A mulher já tá falando que além de cego eu vou morrer. Aí ela pegou, né? E falou assim, viu? Vocês têm SUS? Acredito que tem, né? Ela pegou e falou assim, porque no estadual o SUS cobre essa cirurgia. E é o seguinte, eu atendo lá. E o que acontece? O que eu posso fazer para ajudar vocês é o seguinte, eu escrevo uma carta, eu escrevo tudo, como é, você tá com descolamento, que você chegou aqui, tal, e você vai para urgência e você vai na assistente social da sua cidade, pede para ela encaminhamento, pede para ligar no hospital e faz sua correria aí, porque você tem que operar, é o que eu posso fazer. Aí minha mãe pegou e falou assim, não, pode ser então. Aí ali é a que não sai da minha cabeça, é essa cena. Eu lembro que até ali eu tava firmão, né? Peguei, falei assim, beleza, operar, 12 mil, né? 12 mais 12, 24. Beleza? Não, fica com Deus, senhor. Com Deus aí, Deus abençoe, bom trabalho, né? Saímos. E minha mãe quieta. A hora que a gente saiu, eu falei, aí eu olhei pra ela e falei assim, e agora, mãe? Ela falou assim, calma e espera. Aí eu falei assim, não é possível, minha mãe vendo o que tá acontecendo, me mandando ter calma, né? Tipo, calma que vai dar certo. Aí essa cena é a pior que eu não desejo pra ninguém. Eu vi a minha mãe chorar e assim, era um desespero, tanto da minha parte quanto da dela, porque a gente não tinha condição, sabe? A gente não ia conseguir do dia pra noite 24 mil pra operar os 2 olhos. E eu, mãe, e agora? Aí ela falava assim, calma que vai dar certo. Eu falei, como que eu vou ter calma, mãe? Pelo amor de Deus, Leonardo, você tem que ter fé, né, e tal. E nessa época, eu não tava nem aí pra Deus, não tava nem aí pra igreja, não tava nem aí pra nada, eu queria ir pro rolê, tipo assim, eu nunca fui de droga, nada, ilícita, né, mas bebia, ia pra rolê, tudo, festa, e como eu falei, né, a minha vida tava né, 19 anos, recém-habilitado, meu pai tinha trocado de carro, falei, estourei, né. E beleza. Falei, mãe, mas como que eu vou ter fé e tal? E ela quieta. Falei, não, beleza, né? Aí, se eu não me engano, era dia 17 de julho de 2017, né? 2017, tudo 2017. E aí, eu falei assim, e agora, né? Comecei a falar pra mim mesmo. Eu lembro que eu voltei de Bauru e minha mãe quieta, só com uma carta, e eu, mano, eu tenho que fazer 24 mil, como que eu não vou ficar cego, né? Eu não vou, eu me recuso, eu vou dar um jeito. Fui ver, tipo, na internet mesmo, né? Procurar pra fazer empréstimo, todas essas coisas, por mim mesmo, mas eu falei, como que eu vou fazer 19 anos? Tava com 11 meses de registro, né? E beleza, aí a gente chegou, cada um mais abalado que o outro,
Beleza. A pior noite da minha vida foi essa, porque eu não sabia como ia ser, eu só tinha aquilo, 24 mil, descolamento de retina, 24 mil. E eu falava assim, né, pra não perder o costume, e agora, mãe? Ela pegou e falou assim, então, eu vou ver o que eu faço, amanhã eu vou lá na assistente social, dá a carta pra mim. Aí ficou com ela, ela falou, você vai trabalhar, né, amanhã? Eu falei assim, eu vou? Ela falou, então tá, né. Aí não dormi praticamente e fui trabalhar. Eu lembro que eu cheguei lá, né, sempre fui uma pessoa assim que sempre deu risada, pessoa sempre que tenta ver o lado bom das coisas, tá ligado? E nesse meio tempo, isso me abalou muito. Lógico, né? Você vai ficar cego, né? Eu escutei se eu não operasse. E aí cheguei pra trabalhar, todo mundo, bom dia, Léo, não sei o que. Opa, nossa, o que aconteceu? Eu falei, nada, né? Tipo, na minha. Aí foi um dia que eu tava tranquilo, eu fui montar caixa, né? Lá na empresa. E aí eu lembro que eu fiz uma oração que nem era uma oração, né? Tipo, eu não tinha entendimento nenhum. Sempre fui da igreja, sempre frequentei desde 2011, mas só ia. Por causa que minha avó pagava os retiros pra mim, tinha os moleques, né? Meus amigos e tal. Eu falei, beleza, né? Vamos, né? Eu ia pra igreja. Aí ali eu peguei e falei assim, o que eu faço agora, né? Aí se eu não me engano, eu fiz uma oração nesse sentido. Eu falei assim, Deus, não sei nem como falar isso pro Senhor, mas me ajuda, porque eu não quero ficar cego, né? E eu não conseguia mais, só falava isso e vinha vontade de chorar. E eu sempre tive muito receio, né? Falava, não vou chorar, não, sou forte mesmo, não, né? Tal. E aí eu peguei e falei assim, então me ajuda, né, Deus? Só ficava isso, me ajuda, Deus, me ajuda. Do nada, o encarregado, né? Era uma mulher e o encarregado. A mulher chegou em mim e falou assim, Léo, sua vaga saiu, é pra você ir pra Bauru. Aí eu lembro que eu falei assim, para de brincar com essas coisas, né? Tipo, ache como que saiu. E eu tinha comentado por cima, né, com eles assim, né? Mas nada específico, que eu tinha que operar e tal. E aí, falou assim, realmente, sua mãe tá ligando aqui, ó, você tem que ir pra Bauru agora. Eu falei assim, como que eu vou? Não, para com isso, voltei pro meu lugar. Aí veio o encarregado, falou, filho, você tem que ir embora. Eu falei, mas como que eu vou? O que eu vou fazer? Não se preocupa, vai embora. E fui. Chegando em casa, eu falei assim, mãe, é verdade isso daí? Ela falou assim, é verdade, você tem que ir pra Bauru, lá no hospital de base, na clínica do olho, que parece que sua vaga saiu. Aí foi aquela correria, a gente foi, né, correndo. E chegando lá na clínica do olho, passei por uma triagem rapidão e me falaram, né? Falaram assim, viu? Volta amanhã, como você tá aqui, volta amanhã que amanhã a gente vê como vai ser o desenrolar do negócio, né? Eu falei assim, nossa, velho. Aí eu já me revoltei de novo, falei assim, aí mãe, agora que eu achei que ia, né? Agora que eu achei que ia dar certo, me dá uma dessa. Aí ela, como sempre, calma, Leonardo, calma, tenha fé. E eu falei assim, tá bom, mãe. Mas por dentro tava louco, né? Falei, minha mãe tá me tirando, vai falar, ter fé. E beleza. Chegou, né, nesse dia, 20 de julho de 2017. Eu fui para Bauru, na clínica do olho. Aí o médico mesmo me atendeu. Eu lembro que ele olhou assim, foi a mesma cena. Falei assim, nossa, olha, esse aqui tá com descolamento de retina. Chamou os outros assim, ó, esse aqui tá com descolamento de retina. A gente precisa, sabe, aquele desespero, você via. E ele pegou e falou assim, você tá sozinho? Eu falei, não, tô com a minha mãe. Aí foi lá, chamou minha mãe. Aí ele falou assim, ó, é o seguinte, você entrou aqui com urgência, um descolamento de retina. Você tem duas opções, ou você volta para sua cidade e fica cego,
ou você pega e fica internado aqui esperando vaga, porque aqui no hospital de base a gente não mexe com isso, mas no estadual a gente mexe, lá mexe, quer dizer, e seja o que Deus quiser. Aí eu falei assim, mas ficar internado com negoceiro assim, né, e tal, porque eu sempre tive medo de hospital, né? Eu falei assim, não, você vai ficar esperando vaga. Aí minha mãe falou assim, não, beleza. Era uma quinta-feira e aí eu fiquei internado. Fiquei lá, só eu, já tava com meus 19 anos, então eu tinha que ficar sozinho. E nisso tinha muitos casos, né, e tal. E aí o meu era simplesmente, eu tava lá, tava normal, não tava quebrado, não tava nada, só tava esperando vaga. Eu falava assim, nossa, não é possível, vão esquecer de mim aqui, porque olha aí, tem gente tudo machucada, tem gente tudo que tá tratando e eu vou ficar aqui. Já era, não vou voltar mais pra minha cidade, vou ficar cego aqui. E beleza, aí chegou por volta das 3 horas da tarde da sexta, né, no dia 21 no caso. E aí chegou o doutor, bateu e falou assim, Leonardo, eu falei, isso, então, sua vaga saiu no hospital de base, no hospital estadual, segunda-feira você já vai lá, o seu médico vai ser o Dr. Marcos, tal, 24 de julho de 2017. Eu gosto de falar essas datas pra vocês, pra ver como foi e como é o negócio. Dia 24 eu fui lá, contei a história pro médico, né? Aí ele falou assim, tudo bem, vem aqui. Aí ele fiz os exames, fiz tudo que tinha pra fazer. Ele falou assim, Leonardo, é o seguinte, você vai ter que operar. Você não tem outra opção. É operar e operar. Aí eu peguei e falei, tá, né? Já não tinha, já tava desesperançoso, né? Achando que minha vida tinha acabado, tudo. Falei, beleza. E nisso ele falou, hoje é segunda, amanhã na terça você vem, faz o exame de sangue e passa na enfermeira, quarta você descansa, quinta você opera. E a gente vai conversando, mas a gente vai operar os seus 2 olhos, viu? Eu tô com você, vamos dizer assim, não com essas palavras, né? Mas tô com você e a gente vai operar. Falei, beleza. Aí fui no outro dia, passei no anestesista, passei na enfermeira, pá. Descansei na quarta, dia 27 de julho de 2017. Um dia antes do aniversário da minha irmã ainda. Eu dei entrada no hospital estadual para ser submetido a uma vitrectomia com colocação de óleo, né? Acho que deve ser assim o termo. E beleza. Foram 2 horas de cirurgia. Eu entrei por volta do meio-dia, saí 2 horas da tarde. E foi complexo, viu? Foi bem complexo. Foi algo assim que até mesmo o médico, eu via que ele tava preocupado, né? Porque assim, eu fico acordado. Eu não tomo a geral, porque se eu tomasse a geral, eu tinha que ficar um dia e ficar em hospital, é zica, né? Então ele falou, o doutor, né? Ele falou assim, eu mesmo dou anestesia, eu faço tudo, só que eu prefiro com a local. Então eu falei, vamos, né? Tamo aqui mesmo. E ficou decidido isso. Aí, lá, né? Então, fez todo o procedimento. Na cirurgia, eu escutava ele falando assim, nossa, sabe? Tipo, realmente, ele, nossa. Você imagina? Uma semana atrás, praticamente, uma pessoa falou assim, você vai ficar cego, você não operar 12 mil, 24 mil, você vai fazer um monte, e pá, e aquele desespero, e o médico que tá te operando falou assim, viu? Vamos, né? Vamos, então vamos. Aí ele mesmo falou, nossa, tá. Acabou a primeira cirurgia, aí eu subi pro quarto, né? Depois, a hora que eu desci pra tirar o tampão, ele falou assim, Leonardo, é o seguinte, foi uma cirurgia muito complicada, complicadíssima, porque assim, a sua retina, ela é o seguinte, ela descolou e quando ela descola, meio que
aonde ela descolou o vítreo passa, e quando o vítreo passa, que é a água que a gente tem dentro do olho, meio que faz uma casca, vamos dizer assim, igual machucado. Então assim, o seu olho, eu puxava a sua retina e ela meio que desfarelava, tipo como se fosse areia. Assim, o louco, né? Tipo, mas foi tudo delicado, a gente conseguiu fazer tudo. E ó, é o seguinte, você vai ficar olhando pra baixo, né? Assim, olhando pra baixo, assim, olhando pra baixo. Na videotectomia, são tirado o vítreo do olho, é colocado um óleo de silicone, e quando você coloca esse óleo de silicone, você fica olhando pra baixo, mas pra baixo mesmo, assim, tipo, olhando, o óleo sobe e fica pressionando a retina, que é o fundo do olho, né? E é isso. Tipo, você já tá com o óleo e fica olhando pra baixo. Eu falei assim, mas posso comer isso? Posso comer aquilo? Ele falou, não, você pode normal, só olha pra baixo. Eu falei, mas tudo? Eu falei, tudo. E beleza, era na quinta, cheguei em casa, fiquei olhando pra baixo, só olhando pra baixo, colocando os colírios e tal. E assim, aí eu fui pesquisar, né, tipo, sobre a videotectomia. Videotectomia é um procedimento, tal. E assim, o normal é as pessoas normais, vamos dizer assim, o padrão é de no máximo uma semana você ficar olhando pra baixo. E aí o que acontece? Aí eu opero na quinta, eu volto na segunda da semana seguinte. Eu voltei lá, já voltei felizão, né? Falei assim, já vou erguer a cabeça, né, e tal. Tinha que tomar banho com a cabeça pra baixo, tinha que comer com a cabeça pra baixo, tinha que dormir com a cabeça pra baixo, eu dormia assim. E beleza. Aí, falei, cheguei felizão, né? Entrei lá, tudo olhando pra baixo, sempre apoiando na minha mãe e olhando pra baixo. Nesse olhando pra baixo, eu cheguei na sala, já como se eu estivesse normal, né? Aí, o médico falou assim, você não tá olhando pra baixo, né? Ele nem olhou pra mim, nem fez nada assim, tipo, dos exames, falou, você não tá olhando pra baixo. Eu falei assim, lógico que eu tô, doutor. Eu olhei, fiquei esse final de semana inteiro. Ele falou assim, mas não é só isso. É o dia que eu falar que tá bom. Eu falei assim, nossa. Ele falou, ó, cara, tá indo. Não vou falar pra você que tá bom, mas também não tá ruim, mas está indo, você está naquela, ainda tá inchada, meu olho tava muito roxo, tava feio, sabe? E aí ele falou, ó, olha pra baixo, você vai voltar daqui uma semana, daqui 15 dias, enfim. E aí era dia 10 de agosto, no caso, essa volta, que seria o meu retorno. Aí ele falou, ó, o direito, eu não garanto que vai ser agora, mas assim, a gente vai operar. Fica achando que não vai operar, só que agora você vai entrar na fila, tudo. Mas o principal a gente operou, que foi o esquerdo, que você sempre falou que é o seu olho bom. Falei, beleza. Olha pra baixo, viu? Continua olhando pra baixo. Aí eu lembro que eu saí, né, lá da sala. E minha mãe pegou e falou assim, fica olhando pra baixo e eu acredito que quando a gente voltar, você já vai ter operado o outro olho. Eu falei, como, mãe? Como que vai operar? Como que vai operar o outro se ele falou que eu tô na fila de espera? É capaz de eu estar nessa fila de espera e ficar cego, sabe? Tipo, eu sempre fui assim, bocudo, sabe? Bocudão mesmo, nem aí pra nada, vamos dizer. Minha mãe falou assim, tá bom, espera. Eu falei, meu Deus, não é possível. Eita, nosso leite, né? Sempre falando, espera. Beleza. A gente chegou em casa. Olha pra baixo. Minha mãe me viu, olha pra baixo. E no dia 8, incrivelmente, no dia 8 de agosto, me ligaram do estadual, falaram assim, aqui é do hospital estadual, queria falar com o Leonardo, falei, é ele? Então, seguinte, você tem uma consulta aqui na quinta, né? Foi na terça que eles tinham ligado. E você pode vir preparar que você vai operar. Falei, que? O seu outro olho, o Dr. Marcos pediu e tal, vem em jejum, não sei o que. Nossa, beleza, né? Aí, sempre olhando pra baixo, tipo, eu podia ler, entre aspas, eu podia assistir no meu celular, podia fazer tudo, desde que eu estivesse olhando pra baixo.
tanto que aqui, ó, no meu pescoço, aqui atrás, eu tenho um calombo. Por incrível que pareça, eu tenho um calombo e sempre eu me pego olhando pra baixo, de tão que eu coloquei na minha cabeça que eu ia ficar olhando pra baixo. Beleza, voltamos lá, né, no dia 10, fui pronto pra operar. Chegando lá, uma outra cirurgia, complicada também, só que foi mais rápida, foi 1 hora. Saí da sala de cirurgia, ele já falou, ó, olhar pra baixo e olhar pra baixo. Falei, tudo bem, né? Saí de lá, você tá meio assim, né? Por causa dos remédios que dá na veia, e beleza. Fui, subi pro quarto, olhando pra baixo. O pescoço já parecia de frango, assim, sabe? Fino, e doía. Eu ficava assim, eu não ficava bem, eu ficava sentado assim, em posição tipo fetal, e colocava os cotovelos em cima dos joelhos e não, tem que ficar olhando, tem que olhar pra baixo, eu vou olhar pra baixo, e beleza. Chegamos lá pra ele tirar o tampão, né, do olho direito. Ele falou assim, Leonardo, seguinte, mais uma cirurgia que não foi fácil, mas essa estava, vamos dizer assim, pior, mas melhor para operar. Por quê? Porque tava parcialmente colada, não tava total. Mas mais pra frente a gente vai falar sobre isso. Ó, seguinte, operamos, graças a Deus, agora olha pra baixo e o seu outro olho está devendo, viu? Eu falei, ô louco, ele falou assim, você tá devendo? Você tem que olhar mais ainda. Se possível, ele falou ainda, se você tiver problema no pescoço a gente vê depois, o que for que seja, você tem que olhar pra baixo. Eu quero que você olhe pra baixo. Meteu o fumo mesmo, falou assim, se você não olhar pra baixo, vai piorar tudo que a gente fez e tal. E beleza. Eu peguei e falei, tá. E aí eu falei assim, não, eu vou olhar pra baixo. Eu vou olhar pra baixo. E foi. Aí 15 dias depois era pra mim voltar lá, né? Que no caso seria lá pro dia 20 e poucos, enfim. Nisso já ia, foi lá pro dia 27, por aí, que já ia dar 1 mês da primeira cirurgia. E nisso, eu fiquei muito tempo sozinho, né? Tipo, era muito tempo muito tempo eu, e foi quando realmente eu comecei a entender como que a vida é, né? Tipo, como que são as coisas. Que o material não significa nada e tal, essas coisas, né? E foi onde eu comecei a realmente, sem saber, ter experiências com Deus, por incrível que pareça. E eu não sabia. Sempre, né? Você vai ficar cego, né? Tipo aqui, você vai ficar cego, não sei o que, não sei o que lá. Mas aqui, eu tô com você, vai dar tudo certo. É só uma fase difícil, eu tô com você, vai, continua, olha pra baixo, sabe? Tipo, era muito forte. E beleza. Eu fui pro retorno, ele falou assim, pode parar de olhar pra baixo já. Ali eu falei, nossa, glória a Deus. A primeira coisa que eu falei foi isso, glória a Deus. E aí ele falou, ó, você tá liberado pra olhar normal, mas assim, máximo cuidado com esse olho, máximo cuidado com os colheiros, máximo cuidado com tudo, não coça, se ficar doendo pega, sabe, tudo, mas continua a sua vida, ele falava. E beleza, na minha cabeça eu falei assim, ó, se 1 mês já tá assim, no máximo uns 3 aí, o pai tá de volta, né? Vou estar trampando, vou estar suave, vou estar lá dirigindo, pá, né? E só isso, né? Beleza. Essas foram as principais, né, da cirurgia. Eu quis contar essas detalhadas porque pra ver como que foi tudo, entende? Que foi do dia que eu descobri, o dia que
eu peguei o encaminhamento o dia que eu operei e tudo. Como foi? O dia que a visão limitou, tudo. Foi isso. Nesse meio tempo aconteceu várias coisas. Já agora dando uma resumida. Essas já vão ser mais rápidas. Hoje, 2020, quando eu tô gravando esse vídeo, eu tô com 22 anos, né? Como eu já disse. Eu já passei por 7 cirurgias, 5 no meu olho esquerdo, 2 no meu olho direito. Já operei de catarata, que é colocar aquela lente dentro do olho. Eu ainda tenho os 2 olhos com óleo, né? No caso, aquele óleo de silicone, para deixar mais fácil. E assim, teve algumas que não deram certo, assim, não que não, foi erro, não. Foi o seguinte, era para ser de um jeito, foi de outro. Mas mesmo esse outro deu certo e tal. E assim, o diagnóstico. Agora a pergunta principal que todo mundo me fala, me faz, né? Todo mundo chega, Léo, como foi? O que aconteceu? Depois de mais ou menos 1 ano foi quando eu sentei com um médico e aí ele me disse, é o seguinte, contei a minha história, que é essa mesma história que eu contei ao decorrer desse vídeo, e eu fui explicando do mesmo jeito que eu expliquei. É capaz que aqui eu falei até mais do que eu falei pra ele. Tem até a prova, né, do crime aqui, que é a lente, que é a última. E ele falou assim, Leonardo, é o seguinte, ó, o seu diagnóstico e o papel, quando eu cheguei, era assim, Leonardo Moraes Martins, diagnosticado com descolamento bilateral no olho esquerdo, que são as 2 extremidades laterais do olho, e descolamento parcial no olho direito. E eu falava assim, mas o que significa isso, né? Beleza. Ele falou assim, ó, vou explicar pra você. O seu olho esquerdo, que era o seu bom, que você falava, você realmente teve um descolamento bilateral, que são as 2 extremidades aqui, né? Laterais no caso. E o seu olho direito, que você sempre falou que era ruim, que você... todo mundo falava, né, que você tinha um olho preguiçoso e tal, foi parcial de 75 a 85% descolada. Tipo, eu tinha, vamos pôr assim, 20% da minha retina colada só. O resto era tudo descolado. Mas era o centro e aqui tava tudo descolado. A sua retina descolou, vamos dizer, há muito tempo. Então você conviveu com descolamento de retina e não sabia. Você estava atacando o grau em cima e não sabia. Não é tipo assim, não estou aqui crucificando, igual eu disse, os outros médicos, porque e tal. Mas o diagnóstico, eu sempre convivi com descolamento de retina. Ele falou assim, sabe quando provavelmente a sua retina deve ter descolado? Quando de 2 foi para 4, de 4 foi para 6. Porque assim, a miopia pode ser que aconteça, tudo depende de cada um. Mas no seu caso, ele falou assim, eu acredito muito que seja isso. Por quê? Porque quando você me falou, quando você me disse, ele falou, eu vou ser sincero, você chegou aqui, não foi com um descolamento de 1 semana, 15 dias atrás, era descolamento de anos. Ou seja, você conviveu com o descolamento de retina e não sabia. E eu falei assim, como? Ele falou assim, pra medicina é isso, porque você estava atacando grau, e seu olho falou assim, para, que não é isso. Foi lá e limitou a sua visão. Então é o seguinte, o seu caso poderia ser aquelas pessoas que dormiriam enxergando e acordariam cegas. Eu falei assim, beleza, né? E agora? Ele falou assim, agora é questão de tratar. O seu olho não é um olho fácil. O seu olho, ele
Eu não consigo, por exemplo, eu vou fazer isso e vai dar isso. O seu olho praticamente é uma caixa de surpresa. Pode ser que um dia você chegue e ele tá bem, pode ser que um dia você chegue e ele tá mal, que foi o que aconteceu nesse meio tempo, entendeu? E a minha história com o descolamento de retina foi essa. Fazem 3 anos que eu estou tratando, não acabou ainda, sabe? Eu me adaptei, foi difícil, foi muito difícil mesmo, porque imagina, eu quero fazer as coisas, mas parece que eu não consigo, mas eu preciso tentar fazer. Por quê? Porque se eu ficar acomodado, é pior pra mim mesmo. Então assim, hoje eu estou tratando no hospital estadual, não paguei por nada, graças a Deus, eu consegui tudo pelo SUS. E assim, eu achava que eu tinha que chegar aqui, né, quando tivesse tudo bem e contar, foi isso e aquilo e tal, lógico, tipo assim, não é pra me engrandecer, mas realmente é uma história trash, né, mas eu acredito assim que eu tenho muito pra oferecer passando por isso. Eu tenho também para oferecer quando acabar, mas eu posso oferecer agora passando. E o melhor disso tudo é o seguinte: eu me converti, hoje eu sou uma pessoa que crê em Deus, realmente. Tenho várias experiências com Ele. Tenho muito a agradecer, eu tenho muito a agradecer. Por quê? Porque assim, agora eu pergunto pra você que tá vendo, você acredita nisso tudo que eu te falei? Dá uma história de filme, né? Dá um livro da hora, pá, mas é a minha história. É só um pouco disso tudo, porque tem várias outras coisas, sabe? Várias outras, mas já ficou grande. Não sei se vai tudo, né? Mas, assim, graças a Deus. Deus é maravilhoso, Deus é extraordinário. Sem Ele, eu não estaria aqui hoje. Sem Ele, nada disso seria possível. E esse vídeo foi um desafio, com o pretexto de um desafio, né, da minha psicóloga Ruane, mas para passar para vocês um pouco da minha história. Não quero que pessoas achem que eu estou fazendo isso, coitado, tadinho, colocar, sabe, ter dó. Se você quer me ajudar, chega e fala, mano, isso aí, segue firme, Deus é top, Deus vai te abençoar. Não tô querendo dizer que, não, nesses casos, porque é o seguinte, eu vivo normal, eu só tenho essa limitação, é embaçado, esse óleo que eu uso, ele não me deixa enxergar, nítido. Disso tudo, eu só agradeço, espero que não tenha ficado tão confuso, mas eu falei tudo que eu tinha pra falar. Tinha muito mais coisa pra falar, mas como primeiro, assim, pra que vocês entendam, eu acredito que tá bom. E mais uma vez, sou grato a Deus, sou grato a minha mãe, aos meus amigos, às pessoas que estão comigo, porque é nessas horas realmente que você vê. Eu não vou aqui nomear pessoas, porque eu vou estar sendo muito injusto, que eu vou lembrar de um, não vou lembrar de outro e tal, mas tem duas que eu tenho que agradecer, que primeiramente, sem sombra de dúvidas, é Deus, por não ter me deixado ficar cego, por tudo o que Ele fez e o que Ele vai fazer ainda na minha vida, e obviamente a Dona Zuleide, que é a minha mãe, porque assim, é a que tá comigo desde sempre e vai estar pra sempre. E se hoje eu tô aqui
contando isso, tô passando por tudo isso. E assim, não quero glória, não quero nada, só quero passar pra vocês e pra que vocês entendam que assim, qual é a sua desculpa, realmente, qual é a sua desculpa pra você não viver, qual é a sua desculpa pra você não fazer as coisas, não meter a cara, não meter o louco, sair por aí, entende? E eu sou muito grato a essas duas pessoas, a Deus e a Dona Zuleide, muito obrigado de coração, eu escolhi seguir. E eu espero que se alguém passar por isso, se alguém tiver qualquer problema que seja, Deus é maior que tudo isso e Ele não dá uma cruz maior do que você não possa suportar. Acho que eu já falei demais, eu me embananei e é isso. É nóis.